Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma meditação do Santo Evangelho. Hoje está um pouco diferente aqui, estou com o teclado aqui que eu vou ver se eu consigo tocar no teclado mais tarde. Uma música para meditação sobre o Evangelho de hoje. Eu não vou fazer agora, para o vídeo não ficar longo, apesar que a música é curta. Mas eu vou tentar gravar e colocar depois. Vamos lá. O evangelho de hoje está no livro de São Lucas, capítulo 2. E aí você tem duas opções. A igreja hoje nos dá duas opções. Lucas, capítulo 2, versículos do 22 ao 29. Perdão, do 22 ao 28. Ou do 22 ao 40. 22 ao 28, não. A igreja hoje nos dá duas opções. Do 22 ao 32, perdão, tá corrigido aqui. Do 22 ao 32 ou do 22 ao 40. Tá bom? É porque eu não tô com a liturgia diária, tô com a Bíblia, aí tem que olhar melhor aqui para não errar. Mas vamos lá, Lucas, capítulo 2, do 22 ao 32 ou 22 ao 40. Nós vamos fazer aqui completo, do 22 ao 40, para a gente poder fazer a nossa reflexão certinha, tá bom? Um pouco mais longo hoje, mas a reflexão vai ser mais curta. Vamos lá. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está na lei do Senhor. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Impelido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais apresentaram o menino Jesus para cumprirem as disposições da lei, tomou-o nos braços e bendize a Deus, dizendo: Agora, Senhor, tu deixas ir teu servo, segundo a tua palavra, em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Seria só até aí, mas vamos fazer completo. Seu pai e sua mãe ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Este é destinado a ser causa de queda e de reerguimento em muitos em Israel, e a ser sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade bem avançada. Depois de sua virgindade, tinha vivido 7 anos com o marido, ficou viúva e agora estava com 84 anos de idade. Não se afastava do templo e dia e noite servia a Deus com jejuns e orações. Tendo chegado naquela hora, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, eles voltaram para a Galiléia,
a sua cidade de Nazaré. O menino crescia, ficava forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como disse, do 22 ao 32 ou do 22 ao 40. Fizemos completo e vamos fazer aqui a nossa reflexão desse evangelho. Vamos lá, hoje a igreja nos traz o livro de Lucas. E quem é Lucas? Quem foi Lucas? Lucas é evangelista, mas sabemos, todos nós sabemos, que os evangelhos foi escrito por 4 pessoas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Acontece que Mateus e João foram discípulos diretos de Jesus, ou seja, quando Jesus escolheu os 12, estavam com eles Mateus e João. Sabemos disso. Mateus, que era o coletor, cobrador de impostos, João, que era o discípulo amado de Jesus, aquele que estava ao pé da cruz com Maria e que Jesus entregou ela como mãe e ele como filho para ela. João, o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse. Mas então temos aqui 2 evangelistas que foram discípulos diretos de Jesus, Mateus e João. Porém, 2 não, que é Marcos e Lucas. Lucas, que é o autor da leitura de hoje. Marcos, ele foi discípulo de Pedro, e aí teve essa intimidade com os discípulos, com os apóstolos, com o próprio Pedro, né? E aí fez o Evangelho de Marcos, baseado também nos outros evangelhos, de modo especial no Evangelho de São Mateus. Mas isso não é um caso. O caso é, e Lucas? Onde é que Lucas entra? De onde é que Lucas tirou todas essas informações, se Lucas não foi discípulo direto de Jesus? Lucas era discípulo de Pedro, ou perdão, de Paulo. Pedro era Marcos. Mas Lucas, ele foi discípulo direto de Paulo, acompanhou Paulo em todo o seu trajeto, no período que Paulo se converteu, e muito inteligente, assim como Paulo. Lucas era muito inteligente, era médico na época, na sua época era médico. E médico a gente sabe que tem todos esses detalhes, né? Médico geralmente é bem detalhista. E o Evangelho de Lucas é bem detalhista, é cheio de detalhes, assim como essa leitura. Tudo isso, toda essa introdução para você entender quem foi Lucas. E Lucas, além de ser discípulo de Paulo, de ter tido intimidade com os apóstolos também, um detalhe especial, né, é que ele é o único que fala e que fala mais e o que fala da infância de Jesus. Aqui está falando de algo, de um tempo da infância de Jesus, quando Jesus ainda era criança, que teve que apresentá-lo no templo. Mas de onde Lucas tirou essas informações? Porque Lucas era médico e muito esperto. E aí Lucas, ele tinha uma intimidade com Maria, a mãe de Jesus. Ele ficou íntimo de Maria. Para nós hoje, Nossa Senhora. E como ele ficou íntimo no sentido de conversar, de amigo, tá? E aqui eu quero destacar isso, porque aqui é um vídeo aberto. E para não distorcer as informações, como ele tinha essa amizade com Maria, essa conversa, essa abertura de diálogo com Maria, ela foi contando para ele o período de Jesus, porque ela acompanhou Jesus desde o nascimento, logicamente, né? Desde a concepção. Então, era ela quem sabia das coisas. E ela contava para Lucas e Lucas anotava, criou o Evangelho. Criou-se o Evangelho e essa passagem de hoje. Tudo isso para você entender de onde foi tirado isso, tá? E Lucas também, só uma curiosidade que não tem nada a ver com isso, só para até
fortalecer um pouco mais o currículo de Lucas, além de escrever o livro, o Evangelho de São Lucas, o Evangelho de Lucas, ele escreveu também o Atos dos Apóstolos, que é Atos dos Apóstolos como sendo o segmento do Evangelho de Lucas. Ele dá seguimento ao Evangelho de Lucas. Quem lê, leia Lucas e passe para o Atos dos Apóstolos. Principalmente se você tem essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia da CNBB, porém uma edição um pouco mais para estudo, né? Dá para perceber isso. Mas vamos lá. Então, Lucas, quem escreveu o Evangelho de hoje. Agora que você conhece um pouco Lucas, vamos à meditação desse Evangelho. Aqui Lucas fala de que Maria e José foram até o templo apresentar Jesus, que é a festa de hoje. A festa da apresentação do menino Jesus, da purificação do menino Jesus no templo, né? Mas vamos lá, purificação de Nossa Senhora. Existe um detalhe sobre isso, tá? Que aqui eu iria alongar se eu fosse detalhar tudo isso aqui, mas só vou dar uma pincelada bem rápido só para você entender. Que naquela época, assim como diz aqui na Bíblia, quando se tinha um filho, homem, 40 dias depois do nascimento, teria que purificá-lo, tá? No templo. Porque a mãe sangra, a mãe, enfim, né? 7 dias depois, fazer a circuncisão da criança quando é homem e depois 33 dias, que aí vai completar os 40, 33 dias depois da circuncisão, fazer a purificação no templo, que até então a mulher, a mãe, fica como se fosse impura, mas a gente não vai detalhar muito isso aqui não. Cumprindo a lei, foi o que aconteceu, foi o que a mãe de Jesus e o pai adotivo de Jesus fizeram, tá? Mas é isso. Foram ao templo para apresentar Jesus. E lá, enquanto estava no templo apresentando Jesus, cumprindo o que deveria cumprir, né? Cumprindo a lei que regia na época, um jovem senhor chamado Simeão, que não era de jovem, não tinha nada, um ancião, Simeão, viu e quando viu, bateu o olho em Jesus. E aqui, antes de falar, deixa eu só dizer aqui que Simeão era aquele que estava aguardando a vinda do ungido do Senhor. A vinda do ungido do Senhor, aquele que ia libertar Israel, aquele que iria salvar Israel. E aqui no versículo 28 vai dizer que Simeão, quando viu, tomou o menino nos braços e bendisse ao Senhor, dizendo. Aí tem o cântico de Simeão, que é a fala de Simeão, que é esse cântico de Simeão que eu quero ver se eu pego aqui no piano para tocar mais tarde. Tá vendo como iria ficar um pouco mais longo? Mas vamos lá. Simeão pega Jesus no colo, ele toma Jesus no colo, tá? Aqui a Bíblia usa a palavra tomou, como se ele tivesse tomado de Maria, mas ele pega Jesus no colo, bendize a Deus, dizendo, e aí tem a oração de Simeão, agora Senhor, tu deixas ir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, ou seja, Simeão sabia, ele viu, ele sabia que aquele menino não era um menino qualquer, era o menino Jesus. Depois ele vira para Maria, certamente entrega Jesus no colo de Maria. Tem a questão de Ana também, que viu tudo e a profetiza Ana, enfim. Mas já para finalizar, eu quero só focar mais em um detalhe. Simeão vira para Maria e diz assim: quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Aqui, achei aqui no versículo 35b.
quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. É a mãe ver o seu filho morrer numa cruz. É uma profecia que Simeão fez para Maria e que com toda certeza ela lembrou quando viu o menino, o seu filho, aquela criança numa cruz, padecendo numa cruz, tanto no caminho do Calvário quanto lá, e no alto da cruz. Mas este não é o caso de tudo que eu quero falar aqui para você. Eu só fiz um resumo, expliquei para você um pouco sobre Lucas, sobre Simeão, sobre o que aconteceu, sobre a festa de hoje, sobre Maria, enfim, uma espada de transpassar a alma. Mas o que eu quero falar para você aqui só vai mais uns 2 minutos, é que no final, por isso que eu fiz questão de ler todo, porque aqui no final, a última frase, versículo 40b, vai dizer aqui: e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos ler o versículo 40 todo? O menino crescia, ou seja, Jesus crescia, ficava forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Nós temos o nosso santo de devoção. Geralmente nós católicos, sempre a gente tem um santo que a gente é mais, sabe? Que a gente gosta mais, que a gente admira, que a gente sabe da vida desse santo, enfim. No meu caso, além de Nossa Senhora, é São Domingos Sávio, né? Mas, e todos esses santos, a graça de Deus estava com eles. Mas o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus crescia, ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele, estava sobre ele. Tudo isso para dizer assim, que nós, a exemplo de Jesus, a exemplo dos nossos santos, a exemplo de Nossa Senhora, mas de Jesus, que nós possamos tê-lo como exemplo. Porque uma criança, a graça de Deus estava sobre ele. Uma criança que não tem pecado. Teoricamente, as crianças de hoje em dia, principalmente nessa idade, bebezinho ainda, com 40 dias, porque a apresentação é feita 40 dias depois do nascimento. Jesus nasceu no dia 25, hoje, dia 2, dá 40 dias, né? Dia 2 de fevereiro, 40 dias. Por isso a purificação, por isso o título também de algumas paróquias como Nossa Senhora da Purificação, por conta disso. Mas a graça de Deus estava com o menino, estava sobre o menino. E para nós hoje, e aqui é o ponto que eu quero dizer, que a graça de Deus possa estar conosco, não apenas a misericórdia. A misericórdia está conosco o tempo todo. Mesmo que a gente erre, a misericórdia está aqui, nos ajudando a nos reerguer. Mas a graça é diferente. A graça a gente precisa merecer. A gente precisa buscar a graça de Deus. Está para nós, está disponível para nós, mas é preciso a gente buscar. É preciso a gente fazer aquilo que é certo para ter, para esse versículo 40 fazer parte da nossa vida. O menino crescia, ficava forte e cheio de sabedoria. Não está falando de forte, de músculo, não. Essa força aqui não diz que é músculo. Porque músculo a gente só faz assim, né? Mas forte e sabedoria, ou seja, o Espírito Santo fortalecendo. E a graça de Deus estava sobre ele, o apreço, o olhar de Deus o tempo todo. Que nós possamos fazer a nossa parte para que a graça de Deus esteja sobre nós, sobre cada um de nós, todos os dias. Sem mais, é isso. Vou ver se eu pego aqui
o tom da música, se eu aprendo a cantar música, porque eu nunca cantei. É uma música, é muito bonita mesmo. Tem lá na Liturgia das Horas. E quando eu era seminarista, fazia essa oração, esse cântico de Simeão, porque faz parte da Liturgia das Horas. E se eu me lembro bem, era nas completas, ou seja, era feita à noite, às 9 horas da noite, que era quando rezávamos as completas. Pela manhã, as laudes, à tarde, à tardezinha, 6 da tarde, era as vésperas e à noite, às 9 da noite, era as completas. E nas completas era que fazia essa oração. Olhando essa passagem me recordou. Aí eu busquei aqui no YouTube e ouvi cantado, essa oração cantada. Eu falei, vou tirar, já tirei o tom, já peguei, agora eu tenho que ensinar isso aqui, ó. Pois é. Porque se isso aqui não vai, não vai, né? É bem interessante, eu vou tentar cantar aqui para vocês, 1 minuto e pouco, 2 minutos. E se eu conseguir, eu posto, assim que eu conseguir, eu posto mais tarde. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.